Bispo Newton e a palavra que conduz a vida. Que Deus lhe abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e mais uma vez com o objetivo de transmitir uma palavra de fé. Exatamente através de ouvir a palavra de Deus que nós adquirimos a fé sobrenatural. Esta fé que produz milagres, é a fé que nos leva, nos conduz à conquista de tudo aquilo que Deus nos tem prometido. Todos os domingos acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo, tanto às 9 horas da manhã, como também às 7 horas da noite. São reuniões direcionadas para que as pessoas busquem a presença de Deus, direcionadas para o fortalecimento espiritual, direcionadas para que as pessoas tenham as suas experiências com Deus, possam ter o seu encontro, a sua experiência verdadeira com Deus. E nós realizamos, além dessas orações, para que as pessoas tenham a sua experiência, o seu encontro com Deus, nós realizamos orações também para que aconteçam vitórias nos demais aspectos da vida das pessoas, um aspecto físico, familiar, sentimental, financeiro, enfim, nós realizamos várias orações. Porém, o objetivo maior da reunião é um objetivo voltado para o aspecto espiritual, é o objetivo de encontrar a presença de Deus, de adquirir forças espiritualmente falando. Mas neste domingo nós estaremos realizando uma corrente de oração muito importante, com o objetivo de abençoar muitas famílias, com o objetivo de abençoar os lares, casamentos, famílias, porque não são poucas as pessoas que sofrem porque há uma divisão dentro de casa, Existem maridos que estão divididos contra a própria esposa. A Bíblia diz que o homem deixará a sua casa, deixará o seu pai e sua mãe e vai se unir à sua esposa, à sua mulher, e se tornarão uma só carne, uma só vontade. Quer dizer, Deus instituiu o casamento com o objetivo de que o marido e a esposa se tornassem um só, uma só vontade. Mas existem muitas pessoas sofrendo porque estão divididas. O marido está dividido contra a esposa e vice-versa. Muitas são as pessoas que têm sofrido dessa forma, estão divididas entre si. Existem irmãos que estão, por exemplo, divididos entre si, irmãos que não falam com outro irmão, irmãos que muitas das vezes se dividiram, se separaram, eles não conseguem se entender, eles não conseguem se unir. Existem irmãs que não conseguem se unir, elas vivem divididas entre si, nora muitas das vezes contra a sogra e vice-versa, Então, muitas são as pessoas que sofrem, porque o que deveria ser unido, está unido, permanecer unido, está dividido, está separado, e essa não é a vontade de Deus. Então, o que nós vamos fazer neste domingo? Uma oração muito importante e seguir uma direção importante que Deus deu para o profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 15, a Bíblia fala a respeito de uma divisão que houve em Israel num determinado período. Israel foi dividido em 2 reinos, que era chamado um de Judá e o outro de Israel. Ora, aquela divisão não foi da vontade de Deus, não era da vontade de Deus, mas eles, por várias circunstâncias, eles se dividiram e se tornaram 2 reinos, um país, uma nação dividida em 2 reinos. Ora, o que Deus fez? Deus deu uma direção
ao profeta Ezequiel e diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Deus falou ao profeta e ele estava narrando, e disse: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira, Efraim e para toda a casa de Israel. Então, o reino de Israel estava dividido. Uma parte era chamada Israel, a outra parte Judá. O que Deus fez? Mandou que o profeta pegasse 2 pedaços de madeira, e num pedaço de madeira ele deveria escrever Israel e por seus companheiros, e no outro pedaço de madeira ele deveria escrever Judá e seus companheiros, e pela ordem de Deus ele deveria juntar aqueles 2 pedaços de madeira, porque Deus faria um grande milagre. Assim como o profeta iria juntar e juntou os 2 pedaços de madeira representando os 2 reinos que estavam divididos entre si, Deus iria fazer um milagre e aquela divisão iria acabar. Aqueles 2 reinos, eles iriam se unir, se tornariam um só povo. E disse: ajunta-os um ao outro e faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo dizendo: não nos revelarás o que significam essas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tornarei o pedaço de madeira de Judá que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Sabe, esse grande milagre aconteceu. Assim como houve uma atitude de fé em se ajuntar aquelas 2 madeiras que estavam e que continham o nome dos 2 reinos, e ele fez delas uma só, Deus também prometeu que faria daqueles 2 reinos um só povo, uma só nação, para viver num só espírito, num só coração e na mesma fé. E esse grande milagre aconteceu. Deus realizou um milagre. Ora, muitas são as pessoas que vivem muitas das vezes tentando quebrar uma divisão e não conseguem. Há casais que estão tentando se unir e eles fazem um esforço e não conseguem. Muitas das vezes por trás daquela divisão, daquela desunião, existe a atuação de forças malignas, espíritos malignos que muitas das vezes entraram no meio daquele casal, atuaram na vida deles e os dividiram. O que era para ser uma só carne, uma só vontade, tornou-se 2 coisas diferentes. E aí eles estão muitas das vezes dentro de casa, divididos entre si. Irmãos que deveriam se unir e formar, e ter um só espírito, muitas das vezes se tornam inimigos, irmãs se tornam inimigas, nora, sogra se tornam inimigas, e por aí vai. E muitas das vezes, por trás dessa divisão que acontece em muitos casamentos e muitas famílias, existe a atuação de forças malignas. O Senhor Jesus, inclusive, disse numa ocasião que uma casa dividida contra si mesma, ela não subsiste. E os espíritos malignos sabem disso. Por isso é que, muitas das vezes, os espíritos malignos começam a usar alguém para causar uma divisão dentro de uma casa. Às vezes dentro de uma família, às vezes surge uma pessoa, e através daquela pessoa, aquela casa, aquele casamento, aquela família, começa a se dividir. Então, uma casa dividida contra si mesma, disse o Senhor Jesus, ela não subsiste. Um reino dividido contra si mesmo, ele não permanece. Então, Deus, o que fez? Fez um milagre. Ele tornou possível uma coisa que era impossível. E prometeu, dizendo, falei deles, uma só nação na terra,
nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E esse grande milagre aconteceu. Aqueles dois reinos, pela ação de Deus, se uniram e se tornaram ali uma só nação, um só povo, um só espírito, uma só fé. O povo de Israel, a nação de Israel, nunca mais se dividiu e nunca mais vai se dividir, porque essa foi uma determinação de Deus. Ele agiu, ele se manifestou para acabar com aquela divisão e fez daquele povo um só povo, uma só nação, um só espírito, uma só fé. É isso que nós vamos fazer no domingo. Eu convido a você que está enfrentando problemas no seu casamento, você que está enfrentando problemas na sua família, de repente a divisão não está acontecendo com você, mas você vê um irmão dividido contra o outro, um cunhado dividido contra o outro, você vê a nora dividida contra a sogra, o pai contra o filho, você observa que há uma divisão e não se consegue acabar com aquela divisão com o esforço humano. Então é muito importante que se recorra ao poder de Deus. No domingo nós vamos fazer exatamente isso, e eu tenho certeza que Deus há de responder, há de abençoar. Eu convido a você, católico, religioso ou não importa. O que importa é que, se você entende, eu preciso recorrer a Deus, porque há uma divisão, e essa divisão não abençoa, pelo contrário, ela está proporcionando destruição e sofrimento. Então você deve buscar a Deus para que Ele transforme essa situação. Às 9 horas da manhã nós vamos ter a primeira reunião, e depois às 7 horas da noite. Você que reside aqui na cidade de Marília, numa cidade próxima, na região, enfim, a nossa sede está localizada na Avenida República, Avenida República 4729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades aqui do Marília Shopping. Nós estamos a 5 minutos do Marília Shopping, 5 minutos mesmo, e nós temos aqui na igreja um amplo estacionamento. Você que vende automóvel, não precisa se preocupar, nós temos um amplo estacionamento. As pessoas que têm filhos pequenos, nós temos uma ampla escolinha aqui, onde as crianças ficam durante o culto, são ensinadas, orientadas, abençoadas, elas brincam, elas são abençoadas durante o culto, os pais ficam assistindo o culto, e as crianças ficam na escolinha com tranquilidade, e isso é importante. Então, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Você que me assiste lá do Rio de Janeiro, nós temos a nossa igreja no Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, desculpa, Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé, lá no Rio de Janeiro, também às 9 horas da manhã e depois às 7 horas da noite. Quem sabe você está sofrendo há muitos anos com uma divisão que não cessa, mas Deus pode transformar isso. Agora é importante que você venha lutar, que você venha buscar, que você participe, porque Deus é Deus para transformar isso. Deus há de abençoar. Até a próxima, um grande abraço, fique com Deus, lembre-se que para Ele não há nada impossível. Esse mesmo Deus que tornou essa nação numa nação unida, forte, abençoada, Ele pode transformar também a sua vida. Que Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima, fique com Deus. Bispo Newton e a palavra que conduz a vida.